Seja bem-vindo, professora Angela Antônia, é um prazer tê-lo aqui, né, nessa aula sobre pedagogia histórico-crítica e seus fundamentos, né, na disciplina aí de formação em saúde e a relação com a determinação social. Algo bastante prazeroso, né, além de importante, né, para o nosso debate. Então, quero agradecer muito o seu convite, já vou passar a fala para você mesmo se apresentar, igual a gente combinou, né? E aí a gente vai dialogando com o texto lido, né, do Demerval Saviani, que particularmente eu gostei bastante também, né, foi uma indicação aí do Daniel. Obrigada, Daniel, pela indicação do professor e indicação do artigo, né? E vamos que vamos. Boa noite para todos. Prazer tê-los aqui. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite da Cristiane de participar dessa disciplina, dessa conversa. Eu vi o programa da disciplina, até conversando antes, que fiquei até com vontade de fazer a disciplina, que ela tem conteúdos que são bem importantes, fundamentais. Então, eu vou trabalhar aqui para tentar contribuir com o debate. A minha apresentação, eu vou ser bem sintético, a minha apresentação, a minha formação inicial na graduação em psicologia, então eu fiz psicologia e depois eu fiz mestrado em psicologia da educação e doutorado em educação. Então, eu estou trabalhando com essa relação psicologia e educação já faz bastante tempo, e o que eu vou fazer hoje aqui é uma espécie de uma síntese de uma disciplina que eu trabalho na graduação em psicologia, que chama Psicologia da Educação. Então, é uma disciplina que... essa disciplina Psicologia da Educação, Fundamentos Filosóficos, é o nome da disciplina, na verdade. E como ela é uma disciplina que está dentro do curso de psicologia, a gente não trabalha o conteúdo que normalmente as pedagogias trabalham, que é apresentar a concepção do desenvolvimento, apresentar as teorias, outras teorias e depois propor uma. Então, eu faço uma discussão mais geral, filosófica mesmo. Então, farei uma espécie de síntese aqui, vou tentar ser sintético para apresentar isso. Então, foi me pedido para apresentar a pedagogia histórico-crítica. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida e depois a gente aprofunda em alguns aspectos. Assim. Também gostei bastante do texto que foi indicado, e ele é um texto bastante didático, e ele tem a virtude de ser de uma palestra. Então, eu fiz uma opção de não entrar tão detalhadamente nos aspectos históricos que estão no texto, porque ele situa já, né, de como surgiu historicamente a psicologia, a pedagogia histórico-cultural, o momento do Brasil que as coisas aconteceram. Então, eu achei que aí eu não vou destacar isso. E aí eu pensei em organizar a fala a partir de, vamos dizer assim, de 3 questões para organizar a discussão. Um primeiro movimento, que pensando no sistema teórico da pedagogia histórico-crítica, que compõe assim, um corpo, um todo, a questão do para que e para quem ensinar. Então, é uma primeira questão que eu vou abordar, e depois, esse para que e para quem ensinar, vou falar da relação entre a relação com a sociedade, né? Quer dizer, com a relação escola-sociedade, quer dizer, como que teoria social está por trás dessa pedagogia e algumas definições a partir disso. O segundo movimento é o que ensinar. Aí eu vou destacar a questão do conhecimento, as formas de conhecimento, entre as várias formas, quer dizer, o que ensinar, que formas de conhecimento destacar. E, por fim, eu fecho a minha contribuição com a questão como ensinar, que aí eu vou entrar no método didático, na verdade, no método de trabalho em educação, para apresentar a lógica dessa pedagogia. Então, só pelo que eu falei aqui, para quem já conhece um pouco desse tema, viu que é muita coisa. Então, eu vou procurar fazer um resumão, e para aí depois abrir e no debate a gente ir aprofundando. Acho que, ainda como caráter introdutório, e que tem muito a ver com o que a gente
está pensando e trabalhando aqui, quando a gente fala de educação, de formação humana, é evidente que a gente está trabalhando isso numa perspectiva do movimento. Então, a gente está falando de formação num processo de transformação. E, no fundo, o que nós estamos pensando é formar as pessoas. Então, e quando a gente fala formar a pessoa, no fundo, nós estamos falando de formar uma pessoa de pensamentos, né, que pensa o mundo, que reflete o mundo. Então, a ideia é que a gente forme uma pessoa de pensamentos teóricos, que se aproprie da história humana a partir dos pensamentos teóricos. Que a gente forme uma pessoa que não seja só pensamento, conhecimento cognitivo de compreensão da realidade, mas que ela consiga ter sentimentos humanos, que ela se implique com a realidade humana. E, evidentemente, que se estamos falando de ser humano, estamos falando de formar uma pessoa para a vida, para a prática, para a realização do mundo que merece ser vivido, assim. Então, essa pensar a educação não como um formalismo. Então, eu acho que isso já é um primeiro fundamento da pedagogia histórico-crítica, espero que isso fique bem claro, porque, assim, não é ensinar para a pessoa ficar inteligentinha, não é ensinar para a pessoa ficar repetindo e verbalizando conhecimentos. A ideia é ensinar a pessoa de uma forma que o conhecimento o conhecimento que é social se transforme nessa pessoa, e ela passa a agir a partir desses conhecimentos para entender e intervir no mundo ativamente. Então, é uma pedagogia que ela é contra o verbalismo, é contra a repetição, mas que defende a apropriação dos conhecimentos. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. E aí, eu vou entrar, então, na primeira questão, por que e para quem ensinar. E eu vou falar algumas coisas aqui que vocês, com certeza, já trabalharam algo, como vocês estão trabalhando na perspectiva da determinação social da saúde, determinação social da vida, quer dizer, então você já tem alguma discussão sobre isso, porque a gente está fundamentado, vamos dizer assim, na mesma base, no materialismo histórico-dialético. Então, a pedagogia histórico-crítica se fundamenta nessa visão de mundo, do materialismo histórico-dialético, assim como a teoria que eu estudo da psicologia, que é a psicologia histórico-cultural. Então, não vou entrar muito na psicologia na nossa conversa, mas a gente trabalha nessa perspectiva. Então, o primeiro ponto que eu vou passar bem rápido é que quando a gente está pensando na pedagogia, a gente está pensando numa relação numa relação da pessoa com a história humana. E aí, essa perspectiva tem uma visão de ser humano, uma visão de sociedade. E aí ela começa a ter uma interpretação sobre o ser humano. E aí o que a gente costuma chamar isso de processo de humanização. Então, a gente está pensando assim, como que o ser humano se tornou o ser humano nas suas características, nas suas particularidades. Então, o ser humano ele tem características definidoras do humano. O ser humano é um ser consciente. O ser humano é um ser que transforma a realidade. O ser humano é um ser histórico. E aí, dentro do materialismo, ele vai partir do seguinte pressuposto, que o ser humano é um ser da natureza, mas que, ao invés de se adequar, se adaptar à natureza, ele conquistou uma capacidade, pela própria relação com a natureza, com a própria relação histórica, ele conquistou uma capacidade de não apenas se adaptar à natureza, mas transformar a natureza. Então, para se manter vivo, ele exerce uma atividade sobre a realidade natural que transforma essa realidade natural em algo que benefício, que é meios para a sua subsistência. Então, nós estamos falando assim, que o ser humano vai se diferenciar em relação aos outros seres vivos a partir da sua atividade vital, a partir da vinculação dele com a realidade natural, que é um ser vivo, a gente precisa da natureza, quer dizer, a gente está implicado nisso. Agora, a forma como o ser humano se implica com a natureza, ela é uma forma característica, é específica, ela é uma conquista humana. A gente se vincula pela natureza a partir do trabalho. Este processo de se vincular com a natureza a partir do trabalho é o que, dentro dessa discussão, a gente fala
que o ser humano ele transforma a natureza e esse processo de trabalho modifica essa natureza e tem um resultado. Este resultado é como se tivesse um pouco do ser humano no resultado daquilo que ele produziu. Então, ele produz coisas, uma coisa, um objeto, um instrumento, uma tecnologia que está, vamos dizer assim, separado dele enquanto corpo físico, mas que tem a humanidade ali. Então, a gente chama isso de processo de objetivação. Esse processo de objetivação, o exemplo que os autores costumam dar, que é um exemplo bem importante para definir o humano, é o exemplo da produção do instrumento. Quer dizer, então, o ser humano, para se manter vivo, ele precisa ficar vivo, ele precisa da natureza e ele passa, para conseguir se manter vivo, ele passa a transformar a natureza e ele produz um meio para potencializar suas forças frente à natureza. Então, ele produz uma alavanca, ele produz um barco, ele vai produzindo coisas que vão potencializar a sua força e sua capacidade de intervir na natureza. E essa produção de instrumento, para o ser humano, ela é importantíssima, porque à medida que você está produzindo um instrumento, não é o próprio instrumento que vai satisfazer as suas necessidades. O instrumento é um meio para que você alcance e satisfaça as suas necessidades. O que significa, quando a gente fala de humanidade, que na medida da produção do instrumento, existe uma dimensão que a gente chama de teleológica, uma dimensão de planejamento, de antecipação do que você está realizando. Então, eu estou afirmando com isso que a forma humana de se vincular com a natureza, ela já tem um objeto natural, ela tem instrumentos que são produzidos, tem uma força orientada para uma finalidade. Então, essa é a forma humana. Então, tem uma finalidade em cima do que o ser humano faz. E na história, o que vai acontecendo é que esse processo de realidade humana, que ele vai construindo e ela vai se tornando uma realidade fora dele mesmo, ela vai se complexificando, ela vai aumentando, ela vai evoluindo historicamente e ela vai ganhando um corpo histórico que está fora da natureza biológica humana. Então, eu falei isso bastante abstratamente, mas eu posso dar alguns exemplos básicos de coisas que a gente produziu. Quer dizer, tudo que eu estou vendo aqui na minha frente são objetivações humanas. Quer dizer, essa caneta, esse papel, esse computador, esse celular, a linguagem que eu estou falando, comunicando com vocês, que está todo mundo entendendo, ela também ela é uma forma conquistada pelo ser humano. A forma de organização social que a gente vive, ela também é produzida social e historicamente para a gente ter condições de produzir e reproduzir a vida. Em síntese, o que eu estou tentando passar rapidamente, mostrando para vocês, é que, assim, o ser humano, social e coletivamente, ele produz uma realidade humana que não está na sua natureza biológica. Então, a gente não precisou desenvolver hereditariamente anteninhas para a gente construir o radar. A gente se apropriou dessa capacidade natural e construiu o radar. A gente não precisou ampliar nosso pulmão para conseguir ficar debaixo d'água há muito tempo. A gente não teve mudança biológica. A gente foi criando instrumentos que foi nos libertando. Então, a gente consegue, com instrumentos que a gente inventou, ficar debaixo d'água por muito tempo. A gente consegue voar. Essa produção humana, né, da tecnologia, do conhecimento, inclusive da arte, da linguagem, elas são todas produções humanas que nos libertam em relação às determinações naturais. E quem trabalha com a área da saúde, então, isso fica muito, muito claro, né? Assim, as pessoas, às vezes, isso tem a ver com o processo de vida ou morte. As pessoas estão adoecidas, aí você põe lá, põe um catéter, desentope a veia, a pessoa vive mais... a minha avó, por exemplo, fez esse procedimento, ela viveu mais 10 anos e não morreu do coração. Então, quando a gente fala dessa relação entre necessidade e liberdade, significa que o ser humano, lógico que ele continua determinado pelas leis naturais,
mas o processo civilizatório, a construção humana, vai criando coisas que vai dando, vai nos libertando em relação às determinações da natureza. Então, nós estamos falando que o processo de trabalho é isso. Aí vocês podem estar se perguntando assim, por que eu estou falando disso se vocês querem saber da pedagogia? Se a gente quer saber da educação? Estou falando isso só para defender duas ideias. A primeira ideia é o seguinte, o ser humano não vive humanamente se ele não se apropriar da história que está fora dele. Então, a gente vai, a partir de uma base biológica, a gente vai se apropriando da história e é nesse processo de apropriação da história que a gente vai se humanizando. E aí a gente vive da forma conquistada pelas gerações anteriores, a gente vive contemporâneo do nosso tempo histórico. Então, o ser humano, ele é necessariamente um ser que depende da educação. A educação é inerente ao ser humano. O Saviani fala que assim, a educação é uma dimensão ontológica do ser humano. Quer dizer, você não consegue falar de ser humano se você não falar de educação. Então, a gente entrou nesse mundo aqui, a gente está se educando. E essa era a primeira ideia que eu queria defender. A segunda ideia, que eu acho que aí é um fundamento da pedagogia histórico-crítica, é fundamental, a segunda ideia é o seguinte, essa história que é produzida social e coletivamente, que se acumula nas coisas, se acumula na linguagem, se acumula nos conhecimentos humanos, ela é uma produção coletiva e histórica do conjunto dos seres humanos. Não é uma, duas, três pessoas que criaram, que produziram. Quer dizer, é o conjunto dos seres humanos que produziram isso. Portanto, não é cabível uma explicação para que os seres humanos não se apropriem dessas conquistas humanas. Não existe uma explicação, por exemplo, de algumas pessoas terem acesso ao que é produzido historicamente e culturalmente e outras pessoas não terem acesso. Quer dizer, não tem uma explicação lógica para isso. Quer dizer, é ilógico e é desumano. Então, é nesse sentido que o fundamento dessa pedagogia, ela parte dessa ideia, mas ela, evidentemente, que ela parte dessa ideia sem deixar de considerar que a nossa história, a história da nossa sociedade é a história da luta de classes. Então, ele não vai falar da humanização, a gente não vai conversar da humanização sem entender que essa riqueza humana produzida social e historicamente, ela, pelas relações sociais concretas, ela se organiza de um jeito que um grupo enorme de pessoas, ou a maioria dos indivíduos, não consegue se apropriar dessa história. Então, nós estamos falando de uma mesma relação histórica em que existe o processo de humanização e de alienação. Ou seja, aquela riqueza produzida historicamente, ela não está colocada a serviço do conjunto da população. Ela está colocada a serviço de uma parcela da população, que, inclusive, tem posse desses conhecimentos, tem posse dessas produções. Então, a gente está falando de uma dinâmica entre humanização e alienação. Para encerrar esse primeiro aspecto da relação de humanização, eu poderia sintetizar isso afirmando assim, na relação entre natureza dada e a natureza humana que precisa ser conquistada social e historicamente, na explicação do ser humano, o polo hegemônico da explicação do humano na sua particularidade, ele está colocado na dimensão histórico-social. Então, é isso que a gente está chamando de humanização. Quando a gente fala de humanização, nós estamos falando dessa possibilidade do ser humano de se autoproduzir, se produzir historicamente, de transformar o mundo. Então, é definidor do humano a capacidade de transformar e criar o novo. A gente está falando dessa capacidade de se apropriar da história que está fora de si. Então, a gente não fica sujeito à história da experiência individual. Nós estamos trabalhando, a partir da educação, o indivíduo se apropria da história de gerações e gerações e gerações, e ele entra
numa articulação que ele faz a história, às vezes mesmo sem saber disso. Então, é isso que nós estamos falando chamando de humanização. E, evidentemente, que nós estamos falando de humanização, o processo de desenvolvimento da vinculação consciente com a realidade. Então, o ser humano não age espontaneamente, ele projeta, ele tem finalidades, ele tem intenção. E mesmo numa sociedade alienada, o ser humano, qualquer ser humano, ele funciona projetando as coisas. Então, nós estamos falando de um ser de consciência. E articulado a isso, falar de humanidade é falar dessa dimensão da dialética entre necessidade e liberdade, e nós estamos falando da liberdade. Quando fala de processo de humanização, nós estamos falando de liberdade, mas não é uma liberdade individual, liberal, é uma liberdade do ser humano em relação às determinações da natureza. Então, é isso que é liberdade. E a própria capacidade humana de ter uma visão universal sobre o mundo. Então, esse é o processo de humanização. Só que esse mesmo processo foi feito dentro de circunstâncias de classes sociais. E aí, a pedagogia histórico-crítica, como se fundamenta no materialismo histórico dialético, e pensando a relação que o indivíduo se forma e se transforma na vinculação dele com uma determinada um bloco histórico, com uma determinada forma social, com uma determinada forma societária, quer dizer, é essa relação que interessa. E se é essa relação que interessa, a pedagogia histórico-crítica ela precisa ter uma referência sobre, um conhecimento sobre a própria sociedade. Quer dizer, então, vamos dizer assim, como fundamento da pedagogia histórico-crítica, tem uma teoria de sociedade que está por trás dessa pedagogia. Então, tem uma teoria de sociedade que é uma teoria social que está fundamentada no materialismo histórico dialético. Então, nós estamos falando de uma sociedade que ela é organizada por forças produtivas e por relações de produção. Então, quando a gente está falando de relações de produção, nós estamos falando assim, as relações de propriedade. A gente está falando de propriedade coletiva ou é propriedade privada? Nós somos uma sociedade que está organizada em cima da propriedade privada. E nós estamos organizados em cima da divisão social do trabalho. Tem uma cisão enorme entre grupos de pessoas que trabalham na dimensão do planejamento e grupos de pessoas que trabalham na dimensão da execução. Então, existe na própria organização da sociedade a fragmentação do trabalho. Ela é inerente à estrutura da sociedade. Então, quando a gente fala das relações de produção, nós estamos falando disso, de propriedade privada e divisão do trabalho. E estamos falando também das forças produtivas. No capitalismo, as pessoas precisam viver e precisam trabalhar. Só que o trabalho está organizado de uma forma de que o objeto a ser transformado, ele tem dono, tem um proprietário, as coisas têm dono, os instrumentos de trabalho, eles também têm proprietário, têm dono, e o que resta para quem não é dono de nada é a sua energia para trabalhar, é a sua força de trabalho. Que, na medida em que as pessoas pagam um salário, de uma certa maneira, o proprietário ele vai querer controlar essa mercadoria que ele comprou no mercado. Então, nós estamos falando dessa dimensão da organização estrutural da sociedade, que ela funciona desse jeito. E ela funciona de um jeito em que quem não é proprietário de nada, ele tem alguns interesses. Ele tem interesse de trabalhar por mais dinheiro, e não é uma questão de cada um, não, mas é necessidade. Ele precisa ter mais dinheiro, ter mais salário, e ele quer, logicamente, ter tempo de viver fora do trabalho, porque como o trabalho é fragmentado e ele é sanguessugado no processo de trabalho, ele precisa de um tempo para fora do trabalho para poder viver. Então, é isso que interessa para o trabalhador. Agora, para quem é proprietário, interessa outra coisa. Interessa fazer com que a mercadoria que ele comprou, pagando salário, seja uma mercadoria que ele produza eficazmente e com muita rapidez, sem desperdício. Então, ele precisa que ele trabalhe muito e intensivamente nos limites do exaurimento,
E, evidentemente, que ele precisa pagar menos, porque quanto menos ele paga, quanto mais ele economiza na produção, mais a mercadoria dele vai poder se realizar como valor no mercado de venda. Então, assim, ele tem interesse, mas não é um interesse subjetivo moral, é um interesse da forma de organização societária. Para que ele acumule valor, lógico que nós estamos no capitalismo, ele precisa disso. Coisas que vocês, com certeza, já devem ter trabalhado por ter discutido essa mesma sociedade para discutir a questão da saúde. Mas o que eu queria destacar, assim, que dentro dessa lógica de funcionamento estrutural da sociedade capitalista, tem uma dimensão e uma disputa também no campo das ideias. Tem uma disputa no campo da formação das pessoas. Tem uma disputa no campo da formação da representação das pessoas. Então, tem uma disputa no campo ideológico. E a educação, ela está dentro dessa disputa no campo ideológico. Mas ela é um elemento de disputa estratégico. É muito estratégico. Ela é necessária para ambas as classes que são antagônicas. Então, nós estamos falando, na verdade, o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de uma sociedade que não é porque a pessoa é má, é vilão ou é mocinho. Nós estamos falando de uma sociedade que está estruturada de uma forma, numa organização em que tem interesses antagônicos. E esses interesses antagônicos se expressam em projetos educativos. Então, os projetos educativos são distintos também. O que interessa para quem é proprietário? Interessa selecionar os melhores. Interessa selecionar os melhores trabalhadores para as funções necessárias. E percebam que, quando a gente fala de selecionar os melhores trabalhadores, a gente vai ver que na produção e reprodução da vida, tem funções que precisam de pouco conhecimento, tem funções que precisam de mais conhecimento. Então, é interesse do capitalismo uma formação diferenciada. E para a maioria das pessoas, uma formação diferenciada significa uma formação pobre básica, que não tenha coisas muito elaboradas, porque é um desperdício. Se eu não preciso disso para produzir valor, por que eu vou formar esse grupo de pessoas? Então, o capitalismo tem um problema aí. Ele quer formar as pessoas até certo ponto, mas não pode formar além de um ponto em que essa pessoa consiga entender muito bem o mundo e a realidade que ele está posto, para poder criticar. Então, por isso, eu resumiria essa formação, esse projeto capitalista, que é uma formação, é uma semi-formação, é uma formação empobrecida, e além de ser empobrecida de conhecimentos, ela é uma formação, como que eu diria, para a subserviência. Então, você tem que produzir a passividade, você tem que produzir o assujeitamento. Então, você quer produzir uma pessoa que reproduza a sua própria ideologia. E o trabalhador, ele precisa se apropriar do conhecimento. E não é porque ele adora o conhecimento, porque ele sacou já que quanto mais conhecimento ele tem, mais ele poderá vender sua força de trabalho, vai ser reconhecido sua força de trabalho e vai ter uma vida melhor. Então, ele precisa, ele quer, ele luta, o projeto dele é para que tenha acesso ao conhecimento, socialize o conhecimento. E, evidentemente, que a vida do trabalhador vem ficando cada vez mais difícil, a gente vem ficando cada vez mais exaurido, e aí você precisa de uma formação que te faça entender o mundo para que você possa agir sobre esse mundo. A minha filha é da área da saúde, ela acabou de se formar, né? Ela é dentista. Ela ganha de uma empresa de odontologia, ela faz 2 meses que ela está trabalhando nisso, ela ganha por dia, e ela entra às 7 horas da manhã, ela entra 9 horas da manhã, sai 7 horas da noite, e ela ganha R$140 por dia. É assim. E aí, de vez em quando falta alguém, ela pega, além das pessoas que ela atende mais de umas 2 pessoas, atende muitas pessoas. Então, assim, é isso, você vai atuando, vai exaurindo a pessoa até onde dá. Mas eu lembrei disso porque, para dizer assim, não é uma abstração da minha cabeça, isso está acontecendo hoje, aqui, agora, com a gente. E esse projeto educativo está aí, então tem uma disputa do campo da educação. Isso que eu estou falando para vocês,
lembrando vocês, está dentro daquilo que eu falei na pedagogia histórico-crítica. Você está falando assim, para que e para quem ensinar? Na verdade, a pedagogia histórico-crítica, ela tem uma compreensão de sociedade. Eu não vou entrar, que não vai dar tempo, sobre assim, como que o capitalismo se manteve e sofreu mutações do que eles chamam de reestruturação produtiva, que na verdade significou um aumento da exploração dos trabalhadores, perda de direitos. Então, assim, o que essa reestruturação produtiva significou no sentido de explorar não só a força do trabalhador, mas inclusive a inteligência do trabalhador e se apropriar dessas ideias. Então, tem todo um sistema de gestão que faz você trabalhar mais e te dá alguns sistemas de premiação para te roubar a força e a inteligência. E aí, lógico, isso vai precisar de um novo sistema de educação. E também não vou entrar no que significa a ideologia neoliberal, que é a forma explicativa desse mundo que atomiza as pessoas e colocam todas as explicações no nível individual, dificultando a compreensão do mundo. Respondendo, então, voltando à questão que eu fiz inicialmente, para que e para quem ensinar, a pedagogia histórico-crítica, ela tem um sentido de ensinar não para a adaptação da pessoa a essa sociedade como ela está posta. Não para a adaptação da pessoa a uma sociedade que tem uma estrutura de produção alienada e, consequentemente, essa estrutura acaba por demarcar e em codeterminação com a superestrutura política, jurídica e ideológica, acaba reproduzindo a sociedade. A pedagogia histórico-crítica, ela quer construir, quer formar uma pessoa para entender esse mundo e para que essa pessoa seja uma força militante para produzir um mundo mais humano. Então, ela não é uma pedagogia adaptativa. Então, por isso que na educação a gente luta pela educação pública. É por isso que na saúde a gente luta pela saúde pública. Essa dimensão de disputa que está posta no para quê e para quem ensinar. Então, nós estamos falando de uma pedagogia histórico-crítica que ela tem como orientação a socialização do conhecimento para o conjunto da sociedade. E é lógico e evidente que dentro da sociedade capitalista isso tem limites. Essa socialização não vai acontecer plenamente na sociedade capitalista. E aí o texto que foi indicado para a leitura fala um pouco disso. Fala assim, bom, não dá para fazer isso na sociedade capitalista, mas na sociedade capitalista tem contradições. E aí essa pedagogia é para falar assim, bom, o que os profissionais da educação podem fazer? Então, você pega um instrumento, você constrói um instrumento, e não é construído por uma pessoa, por um coletivo, um instrumento teórico da pedagogia para que os profissionais da educação que não concordam com essa estrutura desumanizadora da sociedade capitalista, lutem no campo da educação, lutem no interior da educação para socializar os conhecimentos. Então, é essa a lógica da teoria nesse sentido do porquê, do para quê e para quem. Quer dizer, o sentido dessa pedagogia é educar as pessoas para que essas pessoas lutem por um mundo mais justo, que sejam críticos da alienação, que não se conformem com o mundo da hierarquia e da competição da forma como está posta, que consigam ser críticos às teorias que são colocadas na nossa cabeça como obstáculos para a gente compreender o mundo. Então, essa que é o porquê e para quê da pedagogia histórico-crítica. A segunda coisa que eu queria destacar era a questão, porquê e para quê, que está relacionada com essa, assim, é o que ensinar. Evidentemente que a gente está falando, teoricamente, de uma maneira bem geral, porque assim, o que ensinar vai entrar numa discussão depois das particularidades das várias ciências na formação dos vários profissionais. Aí é uma discussão interna mesmo do que ensinar. Mas quando os autores da pedagogia histórico-crítica colocam essa questão, o que ensinar, nós estamos falando já de pedagogia, né?
Ele falou assim, pô, a gente está falando do processo de humanização e alienação, o sentido da pedagogia é no sentido da produção da alienação e uma crítica a tudo que desumaniza, a todas as formas de desumanização, tendo consciência de que a desumanização tem uma base, uma estrutura da alienação, ela está colocada na base da produção. Então, você faz uma crítica sobre isso. Mas essa crítica, ela passa por uma relação central. O elemento central dessa pedagogia é colocar o estudante em relação com o conhecimento. Agora, quando a gente fala assim, colocar o estudante em relação com o conhecimento, ele é um problema, porque, vamos dizer assim, um problema epistemológico, qual a compreensão de conhecimento que existe. E aí a gente pode dizer assim que tem formas de conhecimento. E tem um texto do Saviani, que é do Senso Comum à Consciência Filosófica, que ele vai falar o seguinte, existem conhecimentos que são conhecimentos, e ele não está julgando valorativamente os conhecimentos. Quer dizer, na vida a gente precisa de várias formas de conhecimento. Ele fala assim, existe conhecimento opinativo. Então, o conhecimento opinativo é aquele conhecimento mais rasteiro. Assim, as pessoas têm opinião sobre as coisas. Eu tenho opinião sobre tudo. Mas é uma opinião. É uma opinião que não tem muito esforço, eu tenho opinião. Sei lá, eu trabalho com desenvolvimento do psiquismo. Todo mundo tem uma opinião sobre o desenvolvimento das crianças. Você fala, não, eu já ouvi pessoa falando assim, não adota não, que sempre que se adota alguém, dá um problema, a pessoa... É uma concepção de desenvolvimento que está por trás, mas assim, do conhecimento opinativo, não sistemático. E aí o Saviano vai falar que tem uma outra forma de conhecimento, que é o conhecimento da sabedoria. Então, o conhecimento da sabedoria, ele vai falar que aquele conhecimento, assim, uma pessoa bastante experiente, vivida, observadora da vida, ela vai acumulando alguns conhecimentos, e ela vai ganhando uma certa experiência. Então, essa pessoa, ela se torna uma pessoa sábia. E a gente, normalmente, a gente conhece, identifica essas pessoas sábias. Eu sempre falo, a minha avó era uma pessoa sábia. Então, às vezes eu estava com um problemão lá, falava com ela, ela já tinha vivido bastante, mais de 89 anos. Ela falava, não, isso aí que você está vendo dessa forma não é tão grave assim. Daí ela falava, dava alguns conselhos. Então, ela tinha uma dimensão de sabedoria. Então, é um conhecimento que tem uma forma mais elaborada que o conhecimento opinativo, porque ela já é fruto da observação, da experiência individual, da vida vivida. Quer dizer, é um conhecimento importantíssimo para nós. E o Saviani vai dizer que tem um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento epistemológico, é o conhecimento científico, ou o conhecimento metódico. O conhecimento metódico é o conhecimento que sabe da dificuldade de conhecer. Ela sabe que as coisas são fugidias. É um conhecimento que sabe que precisa de um sistema para compreender as coisas e que a compreensão das coisas não é tão simples assim. Então, é um conhecimento que testa as suas hipóteses, é um conhecimento que maneja, é um conhecimento que tem consciência sobre o próprio processo de pensar, é um conhecimento que sabe da transformação do próprio conhecimento. Então, é o que ele vai chamar de conhecimento metódico, conhecimento elaborado, conhecimento científico. E ele vai dizer que essas formas de conhecimento, ele vai falar assim, essas formas de conhecimento tem a arte, tem a ciência, tem a filosofia, são conhecimentos mais elaborados, mais complexos. Mas veja, o Saviano não está falando assim, o conhecimento da sua avó não serve para nada. Ele não está me ofendendo a minha avó. Ele está falando assim, não, dentre as formas de conhecimento, tem uma forma que ela é mais complexa e mais elaborada. E aí ele vai falar simplesmente assim, a educação escolar, a educação escolarizada, ela tem que colocar o estudante em relação com o conhecimento mais elaborado. Então, ele não está negando outras formas de conhecimento, mas está dizendo que esse conhecimento mais elaborado, ele te dá, vamos dizer assim, te dá possibilidades de compreender a realidade mais radicalmente, mais profundamente, mais a fundo, compreender a realidade historicamente. Esse conhecimento mais elaborado, no fundo, ele é um conhecimento que sintetiza
a história humana de relação com determinado objeto de conhecimento. Então, aqui eu estou falando, estudo do desenvolvimento do psiquismo. A cultura popular tem explicação sobre o desenvolvimento do psiquismo. Todo mundo sabe. Eu vou falar 2 exemplos para vocês aqui. Pau que nasce torto, morre torto. É conhecimento popular. Filho peixinho, peixinho é. O conhecimento científico fala coisa... o conhecimento científico nega essas duas posições do conhecimento popular. Nega, simplesmente nega, porque o psiquismo humano não é assim. Se nós estamos falando que as pessoas se formam a partir da apropriação da história que está fora dele, que na unidade entre natureza dada e natureza adquirida, o que mais explica o desenvolvimento do psiquismo humano é a natureza, a forma humana de funcionamento, é o que está fora do ser humano, que precisa ser apropriado. Então, essas 2 teses do pau que nasce torto, morre torto, e do filho do peixe, peixinho ela é um conhecimento pobre sobre esse aspecto. Agora, a cultura popular tem coisa boa também. A cultura popular fala assim, eu nunca lembro essa aí, ela fala assim, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. É da cultura popular, mas essa cultura popular, ela pode ser incorporada. Então, a cultura popular, às vezes tem as maiores sacadas que tem da cultura popular e às vezes tem os maiores preconceitos. Então, o conhecimento científico tem que manejar isso. Então, você fala assim, puta, o que é ensinar? O que ensinar, na verdade, a gente tem que ensinar e tem que colocar formas de conhecimento que sejam conhecimentos dessa terceira dimensão aí da episteme, desses conhecimentos elaborados. Aí, esse o conteúdo que tem que fazer parte da escola. Aí vocês vão ver textos, quem for se aprofundar nisso, vocês vão ver texto do Newton Duarte, que ele traz uma autora que chama Agnes Helling, que ele faz uma discussão sobre conhecimentos cotidianos e não cotidianos. Mas que, no fundo, está falando isso também. Ele está falando assim, olha, gente, tem conhecimento da vida que é prático, que é rápido, que é importante, mas tem conhecimentos que eles precisam da concentração, eles precisam da gente dedicar nossa maior intenção. É um conhecimento que a gente está produzindo conhecimento, não é para resolver uma questão prática imediata. Nós estamos produzindo conhecimento para a humanidade. Sei lá, quem faz pesquisa. Quando vocês falam assim, relevância científica e social, é mais ou menos isso. Você está fazendo uma pesquisa, não é para você entender as coisas. Você está fazendo uma pesquisa para produzir um conhecimento de um problema que extrapola a sua individualidade. É como se você tivesse incorporado um problema humano e você tivesse sendo a pessoa que está pensando nisso, mas você está sempre dentro de um grupo, dentro de uma instituição que tem uma linha de pesquisa. Então, é esse movimento que os autores estão falando. E aí eles vão falar de critério. Tá bom, tem conhecimento não cotidiano, conhecimento científico, artístico, filosófico. Mas qual o critério para definir esse conhecimento? O conhecimento que emancipa o ser humano. Então, você tem que ter uma apropriação crítica do conhecimento, porque se você está pensando num conhecimento que é para libertar o ser humano da vida de exploração e dominação, em todos os sentidos, eu vou trabalhar e pensar um conhecimento para as pessoas terem acesso que seja um conhecimento libertador. Então, esse é um critério importante para a gente definir os conteúdos e os conhecimentos. E aí, eu meio que encerro essa síntese da segunda pergunta. Então, eu passei para quê, por que ensinar, e daí eu passei falei sobre você o que ensinar, então tem uma teoria de conhecimento, então é uma epistemologia mesmo que está por trás da definição dos conteúdos. E aí, o último aspecto é o como ensinar. Como ensinar, ele vai falar do método pedagógico, ele vai falar de um caminho que organiza a prática pedagógica. Eu gosto de chamar esse método pedagógico, ele é um método de trabalho. Ele está falando assim, professor, você quer trabalhar nessa perspectiva? Você vai trabalhar nesta lógica, a partir deste método. E este método pedagógico, ele
vou fazer uma síntese aqui para vocês, ele é um método pedagógico que ele começa pela prática social. Então, ou seja, o trabalhador da educação, ele tem que entender a sociedade que ele está. Ele tem que entender a sociedade que ele está nas contradições sociais que existem. Então, esse método, ele vai começar com a prática social e a ideia é que ele encerre numa prática social também. E aí, o que o Saviani vai colocar no método, nesse caminho metodológico, vamos dizer assim, são várias mediações entre a prática social inicial e a prática social final. Ele vai dizer, lá pelas tantas, que a prática social inicial, o estudante, ele vai ter alguns conhecimentos sobre as coisas de uma maneira sincrética, desorganizada, um pouco caótica. E a ideia é que o processo de ensino organize essas ideias e que no final do processo, na prática social, o estudante não tenha mais essas ideias caóticas, desorganizadas. Ele tem um sistema explicativo sobre a realidade naquele objeto que você está sendo ensinado. E aí o método que começa na prática e termina na prática, as mediações são, o que ele chama de problematização. Então, ele fala assim, bom, a prática social, ela está aí, eu estou olhando a prática social, e aí a problematização fala assim, o que esse estudante precisa saber para existir nessa sociedade de uma forma que ele possa lutar por uma vida mais humana? Quer dizer, é isso que é a problematização. Ou, vou falar a mesma coisa de outro jeito. O que esse estudante, neste momento da educação, precisa se apropriar para que ele, esse conhecimento seja incorporado nele e ele possa existir nessa sociedade contraditória em que tem humanização e alienação ao mesmo tempo. Então, no fundo, quando você fala de problematização, você está falando de um processo que é um processo de compreensão da realidade da prática social e de um processo de tomada de posição ética favorável à humanização, contrária à alienação, e aí você começa a pensar, então, os problemas mais imediatos. E aí ele dá sempre um exemplo que eu gosto de citar, porque é um exemplo bom, ele vai falar assim, bom, você está falando lá de uma criança que vive numa sociedade fundamentada nos contratos. Então, a sociedade capitalista ela é uma sociedade de contrato. Então, o contrato está escrito. As pessoas, para viverem nessa sociedade e conseguir existir de uma forma ativa, lutando nessa sociedade, ela precisa saber ler e escrever. Quer dizer, é interesse da classe, é interesse do estudante aprender a ler e escrever, mesmo que ele não saiba disso. O estudante, às vezes, está ali querendo tomar sorvete, está querendo brincar no intervalo, está querendo fazer outra coisa, brincar de futebol, mas, assim, é o interesse do estudante que vive nessa sociedade. Então, olha, a problematização passa por isso. Ele necessita, para ser uma pessoa mais livre, saber ler e escrever. Então, quando a gente fala de problematização, aí eu estou falando isso para a idade sei lá, de começar isso na pré-escola, na educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental, ele tem que estar desenvolvendo essa capacidade, que a humanidade demorou milhões de anos para conseguir. Ele precisa saber ler e escrever, ele precisa se comunicar. O trabalhador da saúde precisa saber da teoria da determinação social do processo de doença para viver nessa sociedade. Não tem jeito. É necessário para entender o mundo que a gente está. Então, ele vai falar dessa problematização. Então, não é uma problematização que o professor chega na frente dos alunos e fala, então, qual que é o problema que vocês têm? Eu tenho um problema de X, outro Y. Não, é um problema curricular mesmo. Ele fala assim, putz, tem um problema curricular. E daí ele vai falar, bom, depois da problematização, vai ter a instrumentalização. Instrumentalização é ensinar, gente. É a didática, é definir objetivos, é construir uma aula em que esse conhecimento científico ele seja transformado num conhecimento escolar assimilável pela criança ou pela pessoa, ou pelo jovem
ou pelo adolescente naquela determinada idade, para que ele possa se apropriar daquele conhecimento. É mais ou menos esse texto que vocês indicaram, quer dizer, é um texto muito bom para a disciplina de hoje, porque ele é um texto de palestra, quer dizer, lógico que nós estamos no nível científico já, mas assim, ele é um texto para quem está introduzindo nesse conteúdo, é um texto assimilável. Então, é uma espécie de transformação. Não passou um texto já mais fechado, mais teórico, passou um texto inicial. Então, é isso que o Saviano está falando de instrumentalização, é colocar as pessoas em relação com conhecimento mais elaborado. E aí, o método, ele pressupõe que esse sistema de aulas que está organizado dentro de uma disciplina, que está organizado dentro de um currículo, que está organizado dentro de um projeto político-pedagógico, esse sistema de aulas, ele vai promovendo relações sociais e atividades e ações que vão se acumulando alguns saberes. E aí, esse acúmulo de saberes que vão acontecendo, acúmulo de aprendizagens, eles vão culminar necessariamente numa transformação qualitativa. Ou seja, a pessoa, sujeito destinatário da educação, essa pessoa muda, transforma, ela incorpora o conhecimento, ela não consegue mais se vincular com a realidade sem esse conhecimento. Então, depois que você aprendeu a ler, gente, não dá para não ler mais. É impossível. É impossível não ler as coisas. Os publicitários sabem disso. É como se mudasse a nossa percepção do mundo. E isso, eu estou falando da alfabetização, porque é uma coisa que fica bem ilustrativa, mas quando a gente fala de conhecimento, depois que você se apropriou de uma teoria do desenvolvimento que te mostra algumas coisas, algumas relações que não estão tão aparentes, você não consegue mais assistir uma aula sem pensar nisso. Se você se apropriou de uma teoria pedagógica, você não consegue mais ver uma aula que não tem conhecimento nenhum, uma aula de bate-papo, sem ter uma crítica. Você está enxergando que aquilo ali não promove desenvolvimento, não desafia as pessoas. Então, isso é o que ele chama de catarse, que é esse movimento que o conhecimento, vamos chamar assim, essa consciência social que está dentro, que a humanidade construiu, ela vai ser incorporada incorporada, adoro essa palavra, que vira corpo, ela vai ser incorporada como atividade pessoal. Então, é como se a sociedade fizesse parte da pessoa e te desse olhos, ouvidos e pensamento para enxergar as contradições do real e propor alguma coisa para finalizar. E daí o Saviano vai falar assim, então aí, nesse processo, nesse movimento catártico, no sentido de transformação, no sentido de ampliação da consciência, de compreensão do mundo, você vai chegar numa nova prática social. Agora, esta prática social, ela será uma prática social que pode até ser a mesma, mas a pessoa está numa prática diferente, ele está enxergando coisas que ele não enxergava. Ele está vendo coisas que ele não via. Então, no fundo, em síntese, o método da pedagogia histórico-crítica, para responder assim, como ensinar, é esse método que ele pressupõe uma compreensão da sociedade, na particularidade da sociedade que a gente vive. A gente precisa saber como que o trabalho, a reestruturação produtiva aconteceu, a gente precisa saber da ideologia neoliberal, a gente precisa saber dos movimentos da direita radical que estão construindo uma nova visão de mundo. A gente precisa entender esses problemas para conseguir identificar conteúdos que fortaleçam as pessoas para existir nesse mundo. E aí eu encerro, para não ficar muito longo a minha conversa, que eu tinha planejado 50 minutos, já passei a minha conversa, para a gente ter tempo de conversar. Mas eu vou encerrar falando o seguinte, eu organizei esse resumão aqui que eu estou falando, eu organizei em 3 questões. Para que e para quem ensinar, o que ensinar, como ensinar. E eu coloquei a palavra ensinar nas 3 perguntas. Na pedagogia histórico-crítica, ensinar não é um problema. Então, a gente está falando assim, o professor ensina. A gente não está falando assim, não faz mediação,
não organiza circunstâncias para as pessoas aprenderem. Quer dizer, na verdade, nós estamos falando de ensino mesmo. O professor ensina, e nós estamos falando de uma relação ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento é isso que eu chamei de catarse, é a transformação do vínculo da pessoa com a realidade. Então, eu estou falando de transformação da personalidade da pessoa. E aí eu trouxe assim, uma coisa assim, que eu trabalho com educação infantil, né? Então, eu falo sempre para as pessoas que estão em escola de educação infantil, eu falo assim, quando você olha no olho de uma criança, você tem que olhar para aquela criança no presente e no futuro. Quer dizer, a vida dessa criança vai ser fácil? A gente trabalha em várias escolas. Eu olho para essa criança e falo assim, quais obstáculos ela vai enfrentar na vida? Pensando a vida como ela é e as tendências de futuro. Aí eu penso assim, o que ela vai precisar para enfrentar esses obstáculos? E aí a gente pode fazer uma generalização, falar assim, quando a gente olha em qualquer estudante, a gente tem que fazer essa reflexão. A reflexão é a seguinte, neste momento da escolarização, como que a escola, o currículo pode contribuir para que essa pessoa seja mais forte nesse mundo da contradição entre humanização e alienação? Como que eu posso contribuir para que ele enfrente as circunstâncias desumanizadoras que ele vai enfrentar? Quais tarefas o futuro está reservando para ele na vida? Quer dizer, ele saber dessas tarefas acaba sendo importantíssimo. E aí é uma questão de vida ou morte. E, na minha perspectiva, o projeto capitalista é um projeto de humanidade fracassado. Veja, quando eu falo que ele é um projeto de humanidade fracassado, eu estou dizendo que ele é um projeto que já demonstrou na história que ele não vai nunca socializar o conhecimento e ele não vai nunca integrar o conjunto da humanidade nas riquezas humanas. E ele está capengando, mas está querendo se manter pela força. Quer dizer, então, isso é uma outra coisa desumanizadora. Então, a gente está trabalhando uma pedagogia que faz todas essas críticas. Então, acho que, grosso modo, a minha fala inicial era essa, Cristiane. Penso que é uma introdução, e aí, assim, as perguntas que vocês... Eu não tratei especificamente o que estava no texto que eu avaliei que seria... vocês já leram, está tranquilo, mas nas perguntas, assim, fica aberta a pergunta sobre o texto, sobre o que eu apresentei, comentários, e algumas coisas na área da saúde, se vocês quiserem, a gente pode conversar. Então, professor Ângelo, obrigado, foi muito bom aí sua sequência, bastante didática, né? Muitas reflexões, penso que estão surgindo, né? Dúvidas, veio muitas questões aqui na minha cabeça. Eu queria combinar contigo, eu até esqueci de falar, a gente costuma fazer um intervalo, e como a sala parou agora, a gente poderia fazer um intervalo de 15 minutos, porque aí as pessoas levantam, bebem uma água, lancha, se não deu tempo de lanchar, né? E a gente retorna às 20... Que horas? 15 minutinhos. 27... 8h30, né? Porque daí já arredonda. Isso, 8h30. Eu estou querendo perder nem um minuto, estou bem sim. Não, se quiser voltar antes, tudo bem, mas aí já arredonda. Não, mas vamos 8h30, isso é bom para a classe trabalhadora que não, e é até bom que trabalhou muito e continua o trabalho intelectual agora, né? À noite, que apesar disso. Vai marinando as ideias nas perguntas aí. É que vai vir pergunta mais difícil, mas vamos aí. Vamos lá, então, vai sim. Vamos tomar um cafezinho. Esse tema é instigante demais, né? Tá bom, gente? Até agora mesmo, então. Eu vou até parar de gravar e depois eu volto a gravar de novo.